Então, querido, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Se o Senhor te perguntasse hoje, vocês estão fazendo a parte de vocês, a parte que cabe a vocês, nessa aliança que vocês fizeram comigo? Se o Senhor nos fizesse essa pergunta, qual que seria a nossa resposta para Ele? Eu sei qual seria a minha resposta, né? E talvez a minha resposta seria mais ou menos assim: Senhor, eu estou tentando fazer, mas tem algumas coisinhas que eu preciso dar uma ajeitada aí. Tem algumas coisas na minha vida que não está muito assim, coerente com tudo aquilo que o Senhor, né, me propôs nessa aliança, todas as coisas que o Senhor quer de mim nessa aliança. Será que alguns de nós poderiam falar, eu estou 100% vivendo todo o seu propósito para essa aliança, né? Cada um, querido, a Bíblia não pede para eu julgar a vida de ninguém, não pede para eu analisar a vida de ninguém. A Bíblia diz que cada um analise a si próprio. Então, cada um tem que fazer a sua análise, sua autoanálise, para ver a sua condição nesse chamado a viver uma vida de aliança com o Senhor. Mas a verdade, querido, é que quando o Senhor ele fez essa aliança dele conosco, a sua parte ela já foi completamente concluída. Não há mais nada a que o Senhor fazer ou que o Senhor tem que refazer. Não há mais nada para o Senhor completar. Tudo foi consumado, tudo está consumado da parte dele no que se refere a essa aliança que ele fez conosco. Será, querido, que nós casaríamos com alguém que dissesse para nós assim: bem, eu só posso confirmar a minha fidelidade com você daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, sabe? O meu amor, ele varia muito, ele é muito condicional, então eu não posso te prometer nada, eu não posso me comprometer com você em nada, porque eu sou muito instável. Será que a gente casaria com a pessoa desse jeito, que aqueles votos que se faz no altar, ao invés de fazer com toda aquela confiança, de fidelidade, de amor, de cuidado, né, de amparo, de carinho? Será que se alguém fizesse tudo ao contrário, dizer: olha, eu não te garanto carinho, não te garanto que eu vou ser muito fiel a você, que eu vou cuidar de você, eu vou te respeitar, te amar, te honrar? Será que a gente casaria? Certamente, querido, nós não casaríamos com a pessoa que dissesse para nós essas coisas. Por quê, querido? Toda aliança ela precisa ser recíproca, né? Desde os seus votos até o cumprimento desses votos, e custe o que custar. Essa aliança ela precisa, os votos dessa aliança, ela precisa ser cumprido, ela precisa ser considerado, esses votos precisam ser considerados. E como, querido, nós somos falhos, e o Senhor, Ele sabe muito bem disso, então Ele mesmo proveu um meio para restaurar essa aliança. Tudo, querido, é mérito do Senhor, nada é mérito nosso. O Senhor nos amou primeiro, Ele proveu a aliança, desde lá do Jardim do Éden, Ele proveu algo para, né, cobrir a nossa nudez, o nosso pecado. O Senhor sempre partiu dEle a restauração de uma aliança, sempre partiu dEle a genuidade, né, de uma aliança. Tudo, querido, é mérito do Senhor. Tudo veio dEle, tudo é dEle, irá para Ele, é dEle, por Ele e para Ele. Porém, querido, nós precisamos tomar decisões responsáveis com respeito a essa aliança. E eu gosto muito, Isaías, né, ele dá uma clareza muito grande nesse sentido, no capítulo 1 do seu livro. Esse profeta que ele profetizou no reino dividido de Judá e Israel, e lá no seu próprio livro ele exortou o povo de forma muito direta, ele exortou o povo assim, de uma forma muito franca ao arrependimento e essa vida de retidão para com o Senhor. O povo naquela época estava vivendo muito deliberadamente, não estavam valorizando a aliança que tinha com Deus. E antes disso, esse profeta, então, ele reclamou, sabe? Os céus, ele diz que os céus e a terra, eles seriam testemunhas
dessa aliança que Deus tinha feito com o povo, né, de Israel, né, ele disse que os céus e a terra confirmariam essa aliança, ou confirmaria também a veracidade dessas acusações que o Senhor Deus estava fazendo para com o seu povo, para que eles vivessem essa vida de retidão e a forma com que retamente Deus ia julgar o seu povo. Ele está dizendo que céus e terra, eles seriam testemunha a favor do reto e do perfeito juízo de Deus para com a humanidade. E isso, querido, nos diz que nós não temos como esconder dos céus, e nós não temos também como esconder de nós mesmos, isso está falando aqui da terra, a nossa quebra de aliança com o Senhor. Tem pessoas que às vezes quebram a aliança com o Senhor, ele pensa, foi longe, ninguém viu, eu estava em outro país, eu estava na praia, eu estava de férias, nem ninguém viu, ninguém sabe. Pois é, querido, o Senhor sabe de todas as coisas. Céus e terra são testemunhas, né, do juízo de Deus contra a nossa quebra de aliança para com Ele. Então, querido, essa ingratidão do povo, ela é descrita de forma assim figurada. E essa ignorância espiritual e o agir por instinto desse povo, que desprezou essa correção de Deus, né, se rebelando cada vez mais contra Ele, ignorando, né, que Deus era o Senhor das suas vidas. Então, no versículo 3, esse texto é um texto muito poderoso e confronta demais a nossa vida de obediência, a nossa rebelião e a nossa quebra de aliança com o Senhor. O versículo 3 de Isaías 1 diz assim, diz que até mesmo o boi e o jumento reconheciam o dono que os alimentara e, portanto, não se rebelam contra ele, mas ele diz, os filhos de Israel, que o próprio Deus criou e engrandeceu, se rebelou contra ele. Olha o que Deus está dizendo, os seus animais, eles obedecem vocês, mas vocês, que eu criei e engrandeci, vocês não me obedecem, não honram a sua parte na aliança comigo. Querido, a rebelião de Judá, ela é incompreensível e ela é imperdoável por causa disso, porque eles não compreendem, eles não conseguem entender o limite, né, a distância com que eles estavam de Deus e no propósito da aliança que Deus tinha com ele. E o Senhor disse através do profeta Isaías, e esse é o texto que eu quero, né, tematizar essa ministração, Isaías, o capítulo 1, a partir do 4, diz, ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Você vai fazendo, querido, você pode ir fazendo qualquer relação com os nossos dias, enquanto eu leio esse capítulo, desse capítulo 1 de Isaías. Ele diz, ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, toda cabeça está enferma e todo coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, né, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Querido, o óleo, ele era um agente, e é até hoje um agente medicinal para cura, e ele é também um símbolo na Bíblia do Espírito Santo, e da unção. Na Bíblia, querido, enfermidade e ferida, elas são doenças, moléstias que elas podem afetar o homem em termos espirituais, mas também em termos físicos. Portanto, Deus, ele relatou que aquela sociedade, aquele povo, o povo daquela época, eles estavam enfermos espiritualmente, eles estavam esse povo estava marcado porque eles estavam enraizados, eles estavam marcados e enraizados pelo pecado de corrupção. E para ser curado, Deus está dizendo que eles necessitavam de óleo, de uma unção, mas diz que nem isso estava acontecendo, as suas feridas não estavam sendo amolecidas com esse, né? Eles estavam enfermos, mas eles não percebiam o toque de Deus, a mão de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus movendo para com a vida deles, que a chaga deles já não recebia esse óleo. Querido, e nós vemos nos dias de hoje por aí,
né? O povo está em chagas, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, as chagas terríveis, e o Espírito Santo movendo com o seu óleo e a tua unção, mas esse óleo não chega até essa ferida, ele não consegue tocar, não consegue amolecer para que essa ferida seja espremida, ela seja retirada, ela seja sarada. Por que isso, querido? Que o povo de Israel está vivendo assim, devido à prática contínua da iniquidade. A iniquidade, aliás, ela é uma prática contínua de pecado. A iniquidade é quando o pecado já não mais se torna pecado para mim, ou se é e eu não paro de cometer. É uma prática contínua do pecado, isso é a iniquidade, que ela aborrece demais Deus. Então o Senhor permitiu a estas pessoas que elas sofressem até invasão de estrangeira nas suas terras, eles tiveram perdas, e inclusive Isaías diz no versículo 9 desse mesmo capítulo: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, olha o que ele diz, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que coisa trágica isso, querido. Que coisa trágica isso. Porque essas transgressões cometidas pelo povo, elas foram tamanha que a tribulação de tamanha tribulação que eles tiveram que perder coisas, eles tiveram perdas terríveis, e essas coisas, Deus comparou, o próprio profeta comparou isso, né, as sofridas perdas daqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele comparou isso como aquele terrível acontecimento em Sodoma e Gomorra, que são para nós aí exemplos assim clássicos de cidades totalmente destruídas por Deus devido à iniquidade dos seus habitantes. Olha o que Isaías diz, nós estamos semelhante àquilo lá. E se não fosse por causa de remanescente, ou seja, pessoas que ainda têm uma aliança com o Senhor, quem sabe, querido, ainda nós estamos vivendo esses limites, né, no meio de toda essa adversidade que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa doença, essa peste, talvez porque ainda tem um remanescente, a igreja do Senhor. Mas como estamos como igreja do Senhor? Como é que está a nossa aliança como igreja do Senhor? Individualmente, como é que nós estamos? No meio disso, existe um remanescente. Em meio a um povo grande que se diz igreja, existe um remanescente, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo, né, que honra essa aliança com o Senhor. Remanescente é isso, são as pessoas poupadas, querido, por Deus, pela sua misericórdia. Quando Deus envia o seu juízo a uma nação, os remanescentes são aqueles que são poupados, porque Deus tem um propósito com aqueles que são fiéis à aliança. E nesse versículo abaixo, Deus ele esclarece que é de maior valia a sinceridade, né, a adoração oferecida a Ele, do que inúmeros atos de religiosidade, querido. Isaías, no capítulo 1, do versículo 11 ao 3, diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz do Senhor? Olha o que ele diz: eu já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Ele está falando do sacrifício no altar. Ele diz: não me agrado. Olha, ele diz: quando vides para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos que viessem a pisar os meus átrios? Deus estava dizendo: quem que falou para vocês trazer isso nos meus átrios, ou no templo para me oferecer? Não continueis a trazer ofertas vãs, e incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene de vocês. Meu Jesus, querido, que coisa terrível isso. Veja o limite da rejeição de Deus contra o povo de Israel. Os limites, que Deus rejeitou a oferta deles, Deus rejeitou a oração desse povo, as festividades, mesmo as consagrações a Ele pelo povo, Deus rejeitou, querido. E em profunda tristeza, Ele advertiu em relação ao pecado, e Ele fez exigências a esse povo. Ele disse em Isaías, no capítulo 1 mesmo, no 16, lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessar de fazer mal, cessai de fazer mal, aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudai o oprimido, fazer a justiça ao órfão, tratar a causa das viúvas. E em seguida, o Senhor ele faz um convite, querido, pessoal à purificação espiritual. E ele diz no versículo 18 do mesmo capítulo: vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha, querido, o interesse do Senhor não é o juízo sobre, um povo mau, um povo rebelde, um povo alheio à aliança, desobediência à aliança, desarraigado do Senhor. O interesse de Deus não é o juízo. O interesse de Deus, sempre quando ele alertou o povo que ele ia manifestar um juízo, ele sempre manifestou uma palavra de arrependimento, um convite ao arrependimento, um convite à contrição, um convite a voltar no lugar onde caiu, a rever as situações. E eu creio Deus fazendo, eu vejo, eu posso contemplar, perceber em meu coração Deus fazendo isso conosco hoje, nos fazendo um convite à reflexão, a pensar como é que está a nossa vida, o que é que nós temos feito nessa aliança que nós fizemos com o Senhor. Afinal, querido, Ele é o nosso noivo, Ele está nos esperando para casar com Ele, Ele está esperando para que um dia nós tenhamos essas bodas com Ele, somos a noiva de Cristo. Como estão os votos que nós fizemos de lealdade, fidelidade, os votos que fizemos com Ele nessa aliança, querido? E essa cor vermelha, que se refere o texto, ela é o sangue de Jesus. Enquanto essa cor branca, ela faz alusão a esse impacto restaurador que o perdão produz na nossa vida, o perdão de Deus, que também está condicionado ao nosso arrependimento sincero. Deus sabe se eu estou arrependido ou não. Deus está procurando um coração arrependido, mas com sinceridade, esse coração do pecador. Deus sabe que somos pecadores. E Deus, se tivesse problema porque somos pecadores, Deus, querido, já tinha acabado com tudo. Mas Deus deu uma solução enviando o Senhor Jesus para que o pecador tenha a oportunidade de se arrepender sinceramente e se converter ao Senhor, entregar o coração ao Senhor e construir com Ele uma aliança de fidelidade. E o Senhor quer que então que esse pecador ele se arrependa dos seus pecados e que também ele some na sua vida uma reforma completa na sua vida. Ele permita que o Espírito Santo, é para isso que ele está aí, nos ensinar, nos convencer, nos fazer lembrar de todas as coisas. Então ele quer produzir em nós uma reforma geral, aliás, uma reconstrução normal, para que nós possamos obedecer esse direcionamento de Deus na nossa vida. Há um direcionamento de Deus para a nossa vida. Ele quer nos conduzir a um bom lugar, querido, mas fora desse padrão de aliança, fica difícil. É como um casal, querido, que quebrou a aliança, que desonrou a aliança, e agora eles querem separar, cada um quer ir para um lado. Por quê? Os votos da aliança foram quebrados. Mas se os votos forem restaurados, então eles voltam e têm os dois o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Nós estamos no mesmo propósito, nós estamos caminhando para o céu. Mas se nós quebrarmos essa aliança com o Senhor, nós vamos ser cada um para um lado. Embora entristeça o coração do Pai, Deus é reto juiz, Deus é justiça. Deus não vai fazer nada, para mim, quando eu tomo essa decisão contrária. Eu tenho livre arbítrio para fazer o que eu quiser. E aí Deus continua dizendo em Isaías, no versículo 19 do mesmo capítulo 1, se quiserdes e obedecerdes, vocês vão comer o bem, o melhor dessa terra. Olha Deus atraindo o povo, querido, isso é de chorar, querido. É de chorar isso. Deus, ele faz um convite, mesmo o povo vivendo aquele estado de rebelião. Eu vejo Deus hoje fazendo esse convite para nós. Volte, restaure a aliança comigo. Se vocês quiserem, se vocês obedecer, ainda há tempo, vocês vão comer o melhor dessa terra.
Vocês vão viver ainda o melhor dessa terra, querido. Você não está conseguindo enxergar isso? Restaure a aliança e prove que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que o Senhor é bom o tempo todo, que o Senhor é misericordioso, é benigno, que o Senhor é manso, humilde, que o Senhor perdoa, Ele é perdoador, Ele é amor, querido. Ele está dizendo, se vocês quiserem, vocês têm o melhor dessa terra, obedeçam e vocês vão provar disso. Portanto, querido, obedecer ao Senhor é uma escolha pessoal e é uma postura a ser tomada que nos conduza ao alcance dessa plenitude das bênçãos de Deus. Porém, a desobediência, querido, ela receberá o duro juízo, porque Deus é justo. Deus não pode pôr no mesmo nível de julgamento, o justo e o injusto, o que está dentro da aliança e infidelidade e o que não está. Deus não fará isso de forma alguma. Então os desobedientes, eles vão receber esse juízo duro de Deus, porque todo pecado, ele será destrutivo, ele é destrutivo, isso não agrada o coração de Deus. O pecado, querido, é o que viola a nossa aliança com Deus. O pecado é o que afasta as pessoas da presença do Senhor. E por causa disso, vem a morte. É o pecado que ocasiona não só a morte espiritual, mas também a morte física. É o pecado, querido. Pecado é estar separado de Deus, é você errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Quando nós erramos, estamos fora desse alvo, então nós estamos porque estamos em pecado. Isso é a origem da palavra, é o significado da palavra, errar o alvo. E Deus ainda protestou contra a prostituição e aquela decadência espiritual que o povo estava vivendo. Ele falou contra a violência, ele falou contra a rebeldia dos seus líderes e que possuíam más associações. Vocês estão associando com povos, vocês estão associando com coisas que nada tem a ver com a minha aliança. Líderes que praticavam, ele fala no texto, líderes que praticavam a corrupção, líderes que praticavam a injustiça aos mais necessitados, líderes que não se importavam com a vida dos outros, seus irmãos compatriotas. Deus, querido, ele não foi, ele nunca será complacente com o pecado e com a injustiça. Nem aquelas cometidas, muito menos aquelas cometidas pelo seu povo, porque ele é imutável. Deus é santo, imutável. Ele é justo, ele é perfeito. Ele é justo, ele é santo. Ele não vai nunca, jamais se comprometer com qualquer tipo de injustiça. E as pessoas, querido, que dessa forma pecaram, deliberadamente, tornaram-se então inimigos do Senhor, e é por causa disso que Deus está falando desse juízo, porque o juízo de Deus virá contra os seus inimigos. Em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 27, diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade que cometeu, morrerá. É isso que Deus está falando. Está dizendo, querido, que se o justo desviar da sua justiça e cometer iniquidade, ou seja, se acostumar com a vida de pecado, ele vai morrer por ela, pela injustiça, por transformar o que era justo em injustiça. Mas ele mesmo diz, no capítulo 18, 26 de Ezequiel: mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então Deus é muito claro, ele está dizendo que o justo que muda a justiça para a injustiça, morrerá por ela, pela injustiça. Mas o ímpio, que cometeu impiedade, se ele se converter, se ele praticar o caminho de retidão e justiça, ele vai conservar sua alma em vida. Até o justo que comete injustiça terá juízo, mas até o ímpio que comete justiça, a sua vida será
poupada, ele não vai morrer, querido. Olha que tremendo isso. Deus não deseja, querido, que nós pecamos, nem tampouco que a gente sinta prazer. Aliás, ele não tem prazer na punição. Deus é como um pai, ele é um pai, né? Como um pai, não. Ele é um pai. Você tem prazer de corrigir os seus filhos, às vezes né, usar um pouco mais de energia aí, né, com seu filho? A gente não gosta, ninguém tem prazer de fazer isso. Mas há uma necessidade, e o Senhor sempre quer com esse gesto nos trazer, porque ele diz que o pai, que é pai, que ama, corrige o seu filho, ele disciplina o seu filho. Isso querido, é uma base também de amor. Tem gente que só tem linguagem de amor quando recebe carinho, afeto, presente, né, palavras de afirmação, mas quando é correção, não entende a linguagem de amor. Mas porque não conhece a palavra de Deus, porque o mesmo pai que abraça, beija, afaga, é o mesmo pai que corrige com a varinha, que tem que dar umas duras de vez em quando. O pai não muda, o amor não muda. Muda é a correção, é a manifestação de proteção. Uma hora é de forma, né, corretiva, outra hora ela é de forma, né, exortativa, outra hora ela é de forma mais de carinho, expressão, né, de carinho, de aproximação. Entretanto, querido, esse Deus ele não sente prazer, mas ele é tão justo que ele vai permitir que a gente colha o fruto segundo a natureza da semente que nós semeamos. Deus não pode fazer diferente. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Não é isso que está escrito lá em Gálatas 6:7? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente isso ele vai colher. Deus sempre, querido, ele traçou nas Escrituras um plano de salvação para o homem, né? Um projeto eterno aí lavrado pela Trindade de Deus. Que alegria isso, querido, saber que o projeto de vida eterna não foi construído pelo homem. Embora alguns dizem, foi os homens que escreveram a Bíblia. Não, foi o próprio Deus que escreveu a sua palavra, que ditou. É o Espírito Santo que vela, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que a transforma numa verdade absoluta no nosso coração. Foi ele que lavrou todo esse projeto, foi uma elaboração da Trindade para nos abençoar, querido. E isso nada tem a ver com religiosidade e nem muito menos com algum ritual idólatra, mas é o desejo, querido, e a busca, né, incessante pela sua imagem, pela sua semelhança. É isso que está no agrado do coração de Deus. E é a santificação em Cristo que nos aproxima de Deus. E não é esse formalismo religioso que nos aproxima do Pai. Deus, ele deseja, querido, do nosso coração para que essa aliança com ele seja refeita. Sem Deus conquistar o nosso coração, fica difícil dele nos ajudar a reconstruir, a refazer, a assumir o nosso papel responsável, também a nossa parte da aliança. Então, querido, com prazer, Deus ele nos oferece pela graça o seu reino através de Jesus. Isso é bom demais. Ele diz em Hebreus, o capítulo 10, a partir do versículo 16, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, aonde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado ou sacrifício, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu, aleluia, querido. E eu vou encerrar lendo a primeira carta de João no capítulo 4:9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Querido, não transformemos a obra árdua, dolorida, humilhante, enferma, cruel da cruz em algo, querido, simples, sem importância.
Querido, essa é a parte de Deus na aliança que nos aproxima dele, ao ponto do Deus vivo, o Deus Rei eterno, o Criador de todas as coisas, se fazer carne, vir aqui, habitar entre nós, sofrer nossas dores, nossas humilhações, sofrer as nossas enfermidades, os nossos castigos. É isso que diz Isaías. O castigo que nos traz a paz estava não sobre nós, mas sobre ele. Então ele cumpriu cabalmente a sua parte da aliança. Não há mais nada que Deus fazer por nós, querido. Nós é que precisamos assumir a nossa responsabilidade nessa aliança, a nossa parte nessa aliança. Querido, o que é necessário? Receber a Cristo no coração e obedecer a Cristo, viver a vontade de Cristo. Ele deixou expresso na sua palavra. Eu nem preciso de uma revelação profética sobrenatural. Todas essas revelações sobrenatural e proféticas estão na palavra. Quando eu me aprofundo na palavra, então eu vou aprendendo a como viver em obediência e submissão a essa aliança, que só traz o melhor dessa terra para a minha vida. Honremos o que Jesus fez por nós, querido. Honremos o que esse Pai bondoso fez por nós. Compadecesse na cruz o seu filho, por amor a nós. Vale a pena, querido, vale a pena a gente fazer muito mais do que isso. Muito mais do que nós temos feito, todos nós temos feito. Deus merece mais. A nossa parte da aliança é mais do que nós temos feito. Pode acreditar, eu, você, todos nós, toda a igreja em toda a terra tem algo mais a se fazer, né, para o Senhor, tem algo mais a se arrepender, tem algo mais a entregar, tem uma oferta maior, mais agradável ao Senhor, porque nós não queremos ver o Senhor rejeitar a nossa oferta, querido, não queremos. É triste demais saber que a nossa oferta, ao invés de produzir alegria no coração do Pai, produz tristeza, uma rejeição. Porque Deus, Ele é reto, Ele é justo e santo. Nós não podemos oferecer para Ele fogo estranho. Oferta, querido, que não está relacionado, né, com o padrão da aliança que Ele estabeleceu conosco. Mantenha o seu coração em Deus, mantenha a sua vida santa, mantenha os seus votos de aliança com o Senhor, a sua vida de santidade. Não entra nesse barco, querido, né, de um povo que está aí contaminando a igreja, trazendo contaminação para a igreja, recebendo as coisas do mundo para dentro da igreja, aceitando agora muitas coisas do mundo, introduzindo na igreja. Não, não aceite. Diga, eu tenho uma aliança com Deus santo, que não se corrompe, um Deus que é justiça, e um dia eu vou prestar conta dele, de como foi que eu fiz a minha parte nessa aliança, como é que eu vivi durante o tempo em que eu aqui estive, assumi um noivado com ele. Como é que está a minha vida? Como é que eu tenho feito? Eu queria te deixar essa palavra, querido.